Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sintam-se todos bem-vindos ao nosso podcast de literatura. Quem está falando aqui é o Otávio Rafael. Oi, eu sou a Nanda. Eu sou a Júlia. Eu sou a Natália. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Flávia. E eu sou a Camille. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o livro Niket. Niket conta a história de Tony, um alto funcionário da polícia, e sua mulher Rami. Eles são casados há 20 anos e certo dia Rami descobre que o seu marido é polígamo e tem outras mulheres, sendo no total 4, que estão espalhadas pelo país de Moçambique. Ela decide visitar cada uma dessas mulheres, dessas amantes do seu marido, e o livro ele se baseia nisso, nessa história. O livro ele passa logo após da Primeira Guerra, não da Primeira Guerra, mas da Guerra Civil, né? De Moçambique. Que acabou em 1992 e teve relações entre a Guerra de Moçambique e a luta das mulheres. Legal. Tanto que no começo, a Rami, ela ouve um barulho e ela acha que é uma coisa de guerra, bomba, mas na verdade era só o seu filho, né? Então, assim, ainda tem esse... ele quebrou a janela do carro. Exato. Uhum. Os traumas estavam aí, então. Exatamente. Sobre a personagem principal, a gente pode falar do jeito que é a narração dela, que é bem interessante, que o livro é em formato de fluxo de pensamento, então vai meio se conectando tudo que acontece na história e o que ela tá pensando no momento. Ela reflete bastante nas coisas, tanto que o livro tem bastante parte que é ela fazendo conexão entre as coisas, comparando uma a outra, é bem interessante. Exatamente. Eu acho ela muito cômica, porque ela é muito contraditória, tanto que tem uma parte que ela fala: eu sou a mulher perfeita, eu fiz o Tony ser o homem que ele é. Aí depois ela se auto-chama de gorda e... umas páginas depois, imediatamente. Na verdade tem a ver com... Ela tem até uma relação com o espelho dela, que inclusive é nessa parte que ela se insulta, porque o espelho é ela mesma, só que no livro ele é como se fosse outro personagem. E na verdade é a opinião dela, é aquilo que ela pensa, só que... Que ela não fala pra si mesma, sabe? Assim, ela, no final, ela meio que se fala pelo espelho, mas assim, ela não gosta de assumir, sabe? O espelho, na verdade, ele dá vários tapas na cara dela, porque é a personificação dela. Isso. E ela se compara bastante com as outras esposas, fisicamente, também em idade, Eu acho que é o reflexo da sociedade que faz com que as mulheres se odeiem. Do machismo envolvido ali. Exatamente. Que a gente vai falar mais pra frente, então acho que vai fazer mais sentido. Exatamente. Eu vou falar agora sobre, assim, uma coisa que é sobre o nome do livro em si só, que é Niket, que a gente olha lá, ao decorrer do livro, a gente fica, como assim, mas eu não entendi o porquê desse nome, e depois aparece mais no meio pro final, que é Niket, é uma dança da cultura do norte especificamente, explica uma das personagens, que é a Mauá, que é uma das amantes, se não me engano é a mais nova. Ela fala que é uma dança do amor, que as raparigas, entre aspas, recém-iniciadas, elas executam aos olhos do mundo para afirmar que são mulheres, que estão agora maduras para o casamento, essas coisas, sabe? Eu acho bastante interessante essa cultura da África, assim, só. Agora que você falou da Mauá, é importante a gente falar quais são as amantes e quais foram as relações delas com o Tony, né? A primeira amante é a Julieta, e ela é um pouco mais nova que a Rami. Ela também não sabia que ele tinha outras esposas, então foi um choque para ela descobrir que a Rami existia, que ela não era a única. E o livro começa, na verdade, com um conflito entre a Julieta e a Rami, que ela vai procurar a Rami para poder explicar para ela, entender o que está acontecendo. As duas brigam. Depois elas descobrem que existem uma terceira, que é a Luísa, né? A Luísa ela é uma mulher do norte também, a gente vai explicar um pouquinho depois as diferenças. E depois elas descobrem que existem mais duas, que é a Sali, se eu não me engano. a Sali e a Mauá. A Mauá mais nova. Que é a mais nova. E as 3 últimas são do norte e as 2 primeiras são do sul. A Julieta, ela tem uma situação meio trágica com o Tony, que o Tony tava sempre falando que ia, largar pra ficar com ela, entendeu? Fazendo várias promessas e meio que nunca deu nada. E ela ficou sozinha com os filhos dela por bastante tempo. Até pelo menos a Rami chegar lá e se conectar com ela, sabe? Começar a falar com ela, mesmo quando elas se conheceram e resolveram uma briga. Gente,
O livro, a Moçambique, não sei se vocês sabem, ele é dividido em Moçambique do Norte e do Sul, mas, tipo assim, mas em regiões, não são países diferentes. E também há uma diferença de cultura muito grande entre esses países. Principalmente tem a parte até da colonização. A parte do Sul foi a religião cristã, quando foi colonizada essa parte, foi mais imposta aos moçambicanos do Sul do que aos do Norte. Ou seja, houve mais uma mistura de religião afro com o cristianismo. Aí no Norte, essas culturas africanas, elas permaneceram mais. Então... não existe esse conceito de monogamia como no cristianismo. A poligamia ela é mais aceita, né? é mais humanizada. Não aceita, ela é vista como normal mesmo. Alguma coisa normal. As comunidades, as aldeias, elas... Fazia parte da cultura. Fazia parte da cultura. E até que a parte do sul, ela é cristão animista, né? Que eu acho que é o nome, e do norte é só animista. Então, basicamente, as religiões são diferentes. Mas ainda assim existe uma influência da religião animista no sul, só que ela é misturada com o cristianismo. Então o problema que acontece é que eles acabam não seguindo nenhuma nem outra. E eles têm uma influência muito mais moral do cristianismo, então eles julgam muito mais as mulheres, tem muito mais a questão do machismo. A pressão cai só em cima, a pressão da religião só cai em cima só das mulheres, porque os homens eles traem e pra Eles são chamados até de polígamos, não como se eles fossem adúlteros. As mulheres são adúlteras e os homens são polígamos. Exatamente. Tem as 3 mulheres que são do norte, elas explicam isso. Inclusive a Luísa, ela fala que na verdade ela não tá roubando o marido dela porque ele não é de ninguém. Então na verdade ela fala até que a Rami tá como se estivesse emprestando o marido pra ela. Isso é uma cultura do norte de emprestar os maridos. Então, ela sabia que o Tony tinha outras amantes, a Luísa sabia que o Tony tinha outras amantes, mesmo assim ela ficou com ele, porque pra ela era normal, já que ela vinha do norte e na comunidade que ela vivia também acontecia isso. Era muito comum. Era muito comum e, na verdade, eles dividiam, assim, as esposas, os maridos, era uma coisa completamente comum. Aí, quando ela foi pro sul, ela descobriu que lá tinham mais homens, e ela até fala isso. Já que aqui tem, a Rami fala, já que aqui tem tantos homens, por que você resolveu ficar com o meu? Então a Luísa fala que tem muitos homens, mas eles não são ricos. Então ela fica com o Tony, mesmo ele tratando ela assim, tratando ela mal, porque o Tony trata todo mundo mal. Ele bateu nela. Ele bateu nela. Ele bateu nela. Ela tava grávida e ele bateu nela. Foi quando ela tava grávida. E aí ele trata todo mundo mal, mas elas continuam com ele porque ele tem dinheiro. A Rami gosta dele, ela ama ele, ela fala isso várias vezes. É a única que ama ele. É a única que ama. Não, as outras até amam ele, só que a Julieta, acho que ela também ama. Sim, a Julieta. Só que o caso da Lu, ela não ama não, é só por causa do dinheiro mesmo. É só por causa do dinheiro. Porque, né, ela tem que fazer o ganha-pão dela, né? Cada um faz suas coisas. Exatamente, eu não julgo. Não julgo também. A diferente cultura do norte e sul também dá pra ver naquela cena que a Rami vai numa escola de amor pra tentar conquistar o Tony de volta. Aí, tipo, bem interessante que a moça que vai dar as aulas, ela é do norte e ela ensina, tipo, uma prática bem diferente do que a Rami sabe? Aí é isso aí. Esse negócio, quando a gente explica o que é Niket, também tem relação com o ritual de iniciação. Então, quando ela vai falar com essa mulher do norte, ela descobre que no norte tem essa cultura de iniciação tanto das mulheres quanto dos homens, antes de se casar. E no sul não tem essa cultura. Inclusive, ela fala assim pra Rami que a Rami não é mulher e o marido dela não é homem, porque eles não passaram pela iniciação, então eles não têm esse... Lá eles têm um negócio, inclusive, a partir das crianças, né? Colocam nessas escolas de iniciação, em que as crianças vão crescendo e descobrindo realmente educação sexual, essas coisas que não são ensinadas no Sul, até por conta da influência do cristianismo e também do conservadorismo. Verdade. E também tem uma diferença, mas assim... Como posso dizer? Tô pensando... Tô formulando a frase aqui na minha cabeça. Que assim, como... Eu acho que acho que tem um pouquinho em ambos, no norte e no sul, mas assim, no sul é mais pesado, como se a mulher fosse uma praga natural, sabe? Sim. E eu acho que isso pode até ver também, assim, como tá misturado com o cristianismo, com coisa da Eva, situação da Eva, que assim, como se fosse culpa da mulher desde o início, todos os males, todos os maus agouros que acontecem na terra fosse culpa da mulher. Tanto que tem uma parte que as mulheres elas se juntam e
decidem Se vingar. se vingar, é isso. Se vingar do Sim. Tony. Ficando, tipo assim, meio que fazendo uma orgia para o Tony. Todas ficaram nuas na frente dele e ele, tipo assim, saiu chorando porque, tipo assim, Ele ficou Ele bem se sente muito ofendido. ofendido. ele se sente muito ofendido com isso, porque mulher nua seria, tipo, meio que uma maldição, sabe? E até a família dele foi brigar com elas por causa disso. Exatamente. Então, mas uma coisa interessante de dizer é que a poligamia ela era aceitável para o homem. O homem ele podia ter várias esposas, mas a mulher não podia. Se a mulher tivesse, elas eram amantes. Era amantes, adúlteras, até que tem uma parte que fala, que o Tony fala, né? Traição não me faça rir. A pureza é masculina e o pecado é feminino. Só as mulheres podem trair, os homens são livres. Verdade, eu acho isso um absurdo. Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, gente, o que é isso? E aí depois a gente tava conversando com a Júlia aqui também, e a gente tinha feito, você também pelo jeito, a gente grifou exatamente o mesmo trecho de tão absurdo que ele é. Não, o Tony fala um monte de coisa assim, você fica tipo, meu Deus, esse Fica homem. chocada com as coisas que ele fala. Ele é bem machista mesmo e ele não tem nada pra esconder. Sim. Até que ele tem várias, tipo, agressão a uma das Ele mulheres não se dele, importa. Exatamente. xingamentos e Ele não se vários. importa com as mulheres que ele tinha. Não, nem um pouco. Inclusive, falando que ele não se importa com as mulheres que ele tinha, no meio do livro tem um casamento que envolve todas. E Exato. todas elas se casam com ele. Então, assim, a Rami é a única que é a esposa oficial, porque ela é casada pela lei. Só que todas as outras se casam também. Tem inclusive um negócio que eu acho que é lobolo, se eu não me engano, que eu acho que é dote. Se eu não me engano, é dote. Que elas recebem esse dote e elas fazem um casamento oficial e tal. Agora todas são esposas. E ele fica uma semana na casa de cada uma e ele vai reclamar pra Remy depois que ela tirou a liberdade dele. Que antes ele podia ficar na casa de quem ele quisesse, quando ele quisesse. E agora ele tem um prato pra cada uma. E ele tem que dar dinheiro pra elas. Ele não gostou, ele gostava de quando ele tinha Liberdade dele. De quando ele não era casado casado com elas. Ele gostava de que elas fossem amantes mesmo. Ele gostava de não ter as obrigações como marido. De É. ter uma lei pra seguir. Até que no livro fala que o Tony não era presente na casa de Rami. Não era. Por causa na casa que ele de não nenhuma, queria, Ele ficava é. mais na mais nova. Tanto que ele falava assim que a Mauá ela era mais privilegiada agora, porque ela era a mais nova deles, a mais nova das amantes. Ela era a que recebia mais amor. Ela que é mais recebia atenção pelo Tony. Sim, sim, sim. Agora, uma outra coisa que eu queria falar sobre dessa relação das mulheres, depois apareceu a Eva, que seria uma mulher, pra elas, brancas, mas é porque, tipo assim, eu acho que ela é mais descrita como uma mulher mais parda, mas, tipo assim, como é na África, tipo assim, as pessoas são mais retintas, essas coisas, pra elas consideram essa mulher branca. Aí eu acho muito engraçado que a Mauá, ela acaba descobrindo isso sobre essa mulher, que foi depois do casamento oficial, sabe? A Mauá descobriu e ela foi falar pra outras mulheres, nossa, ela nem é bonita, ele só tá com ela porque ela é branca, mas ela nem é bonita. Depois, acho essa locução da Rami, depois ela fala, não, é mentira da Mauá, porque ela é muito bonita. Eu acho isso muito engraçado. E aí também tem essas coisas, tipo assim, delas acharem que as mulheres brancas valem mais, sabe, assim, essas coisas. Essa discussão. E foi nesse casamento que a Júlia citou que elas se uniram, né? Porque até então elas se odiavam e, enfim, como existia uma certa dependência, elas estavam ali com o Tony, acho que o motivo principal pela questão financeira, né? Então, fazia sentido que existisse esse conflito em relação a tá roubando o meu homem, porque elas estavam dependendo daquilo, né? Só que ao longo do livro, elas perceberam que no final sempre seria ele por ele. Então, o que mais o que seria melhor pra elas seria se unir mesmo, porque, né? Ele ia ficar com elas, então não tinha pra que brigar e ter conflito. Ele não ia deixar de ter todas as mulheres e Exatamente, ele ia se continuar. elas largassem ele ia continuar procurando mais e mais mulheres. Porque pra ele não fazia diferença, ele só queria ter vários. E pra ele não importava. Essa questão do dinheiro também é muito importante no livro, porque ao longo dele elas vão ganhando mais ou menos sua independência financeira, pelo menos a Rami ela vai ganhando ao longo do livro, e eu acho que elas não se sentem mais presas a ele, e elas se unem entre elas veem que ele não é a personagem principal do livro e acho que elas importam mais que ele. Então acho que o dinheiro é bem importante ao longo da história.
elas começam a fazer os seus negócios e até eu acho interessante que a Rami ajuda elas, ela empresta dinheiro para elas começar. Se eu não me engano, é a Luísa que faz o salão de beleza ou a Mauá? Uma delas faz salão de beleza, outra cria uma loja de roupa, elas começam a fazer o seu independentes depois que elas Começam a empreender mais. Elas vão pro mercado, aí nesse mercado também tem uma conversa com várias outras mulheres e elas contam as histórias delas. Então, várias delas na verdade foram abusadas, tanto pelos pais quanto pelos maridos. Conta também de mulheres que foram agredidas, conta de mulheres que perderam os maridos na guerra. E elas até perguntam por que a Rami tá lá se ela tem marido e ele tem dinheiro. Então, mas depois a Rami até explica a situação dela. E elas não entendem por que ela tá lá se ela tem marido com dinheiro. Isso é muito bonito, né? Porque na sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade machista, é isso mesmo. As mulheres, elas sempre acho que vão ter algo em comum, que é em relação a essas coisas trágicas, né? De situações que elas passaram, que o machismo ficou ali explícito. Eu acho Gente, eu perdi minha linha. Não, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. E eu acho até interessante que mostra também como que vai passando, depois elas descobrirem que todas são traídas, que elas se unirem depois de pararem com essa rivalidade feminina. Então, assim, Exatamente. mesmo elas sabendo que todas são traídas, elas acabam se unindo, porque elas percebem que não vai ter diferença mesmo. E não E são é elas. necessário, né? Não são elas que estão erradas, tipo. É o Tony que quis várias É um mulheres. safado. Exatamente. E no livro inteiro, o mais interessante é que todo mundo sabe que ele tem várias mulheres e todo mundo acha isso normal. Fica todo mundo do lado dele. Todo mundo do lado dele. Inclusive a mãe dele fala até, quando ela descobre isso, a Rami falou, ela vai estar do meu lado, né? Ela é minha sogra, vai estar do meu lado. Só que na verdade ela fala, não, agora eu vou ter um monte de netos, porque eles podem não ser seus filhos, mas eles continuam sendo os meus netos. Então ela acha muito bom de ter várias A esposas. única coisa que ela fica indignada é que ele não tá casado com elas. Aí que tem um casamento. É que a mãe dele faz pressão pra ele casar Pra com ele elas casar também. logo pra ter filhos oficiais, assim, não fora do casamento. Aí... Mas de qualquer forma eu acho que não teria como ser diferente, né? Porque era algo cultural, então de qualquer forma, como era o homem que estava fazendo, era tudo bem. Mas eu acho que se invertesse os papéis, aí já existiria... Um conflito maior. já existiria um Exatamente. incômodo assim, se fosse, por exemplo, a mãe da Rami, coisas assim. Ia ter um julgamento bem acho que maior. se uma mulher tivesse 5 maridos, ia ser mal visto pela No sociedade. sul, né? Aqui no norte, a gente até vê que no norte acontece isso. É, Sim. Isso é No interessante. norte, eita, tem mais até. No norte é tudo, todo mundo Tudo compartilha. Tudo livre, tudo livre. Tudo dividido, gente. verdade. Tudo um negócio de Legal. multiplicação. Compartilhamento. Divide. Comunismo. Compartilhamento de Isso. pessoas. Seu marido, nosso marido. É porque o Tony já fica indignado que quando a Rami fica com o irmão dele, que era um negócio cultural ainda, mas imagina se ele descobrisse que ela traiu com um cara aleatório. É verdade, acontece isso 2 vezes. Ela fica com o irmão dele por conta de uma situação aí do É, do livro. situação do livro, mas é um negócio mais Que é mais cultural, cultural. que é tipo, que não é mal visto pela sociedade, que era. Eu acho pertinente também a gente poder falar do final. Que eu achei bem interessante, mas sem dar spoiler, eu achei interessante o jeito que terminou. Porque a gente fica meio pensando assim, o que aconteceu com a Rami, sabe? Porque fica um final meio ambíguo em situação a ela. Final situação. aberto. É. Já com as outras esposas é mais, assim, definindo o que aconteceu. Mas com ela a gente acaba no meio de uma cena. E a gente meio que não sabe o que Qual vai foi o acontecer com desfecho ela. dela. É. É até meio decepcionante, assim, a gente lê o livro inteiro, ela sofrendo, ela sofre, nossa, tadinha dessa mulher, só sofre o Gente, livro essa inteiro. mulher é E no guerreira. final a gente não sabe o que aconteceu com ela. Pelo que eu tinha pesquisado, isso era uma série de livros contínuos, então isso não era um livro único, mas não é uma certeza. Então talvez, se tiver mesmo outros livros, o final dela seja fechado e ela tem um final feliz também. Pode ser, Ah, eu vamos espero, eu fiquei torcer. com, eu fiquei com tanto dó que chega as outras esposas tendo um final feliz, cadê o final feliz da Rami? Não ela tem, tem entendeu? esposas. E ainda mais que ela é a personagem principal, né? É, e Uhum. por isso que ela sofre. Por isso, tanto de sofrimento na vida da mulher. Mas enfim, eu acho que chegou a hora da gente encerrar nosso podcast. Sim.
Já falamos tudo que tínhamos pra falar. Sim. Acho que a conclusão é que é um livro muito interessante, que Exatamente. fala de muitos assuntos importantes na sociedade atual. E esse final aberto mesmo, eu acho que ele te coloca pra pensar sobre todos os assuntos que o livro retrata. Então, o final que você... eu acho que aconteceu isso. O final que você entender que foi... Você decidir, né? É que você decidir do sim. leitor. É o final de acordo com seus entendimentos dos assuntos retratados. E é um livro que tem um choque cultural muito grande. Então a gente acaba dando de cara com vários assuntos assim que a gente não ia pensar vivendo aqui no Ocidente, tendo a vivência que a gente tem. Mesmo sendo um país colonizado, o contexto é diferente por conta da evolução aqui do Brasil, como foi caminhando, é diferente de como foi na África. Mesmo os dois países sendo colonizados pelos portugueses, a gente vê essas diferenças culturais que foram deixadas pelas heranças que já tinham antes. Verdade. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a autora, que é a Pauline Tiziane, porque nós achamos importante para entender o contexto que ela estava inserida e as obras que ela escreveu. Paulina Tiziane nasceu em 4 de junho de 1955 em Manjacazé, uma vila moçambicana. Na juventude, ela atuou na Frente de Libertação de Moçambique durante a Guerra de Independência e só publicou seu primeiro romance, que é Balada de Amor ao Vento, em 1990. O livro mais famoso é Niket, uma história de poligamia. E assim como Niket apareceu muitas protagonistas femininas, nas outras obras literárias dela também aparecem e elas são caracterizadas por isso. Bom, ela nasceu em Manjacazé, que era uma vila rural moçambicana, e com 6 anos ela se mudou para Maputo. Seus pais eram protestantes e o cristianismo estava fortemente presente na sua formação, e isso também é visto no livro entre a diferença de norte e sul. Ela também cresceu num país dominado pelos portugueses e ela aprendeu a língua em uma escola católica que ela frequentou. Após a independência, teve início a Guerra Civil e a Paulina se tornou voluntária da Cruz Vermelha durante o conflito. A sua atuação política não cessou depois do fim da guerra, que foi em 1992. Ela passou a fazer parte de núcleos da Associação Feminina da Zambésia, que era na FESA, e a organização não governamental criada em 1997 na cidade de Quelimane. Acho que é isso. Tem algumas características que ela costuma manter em suas obras, que é o protagonismo da mulher negra, o realismo social e a crítica de costumes, o fluxo da consciência ou do monólogo interior, reflexão sobre a condição feminina, uma linguagem lírica e uma pluralidade cultural. Ela teve algumas obras escritas, tendo ela a Balada do Amor ao Vento, que foi já dito, em 1990, e a última obra que ela escreveu foi o Canto dos Escravizados, em 2017. Entre esse tempo, ela teve algumas obras escritas, como O Vento do Apocalipse, Sétimo Juramento, Enquete, que foi a obra que retratamos, O Alegre Conto do Perdiz, As Andorinhas, que em aula já vimos também, Eu Mulher, por uma nova visão do mundo, e Ngoma Yutu, que eu não tenho certeza se é assim que fala, eu tô acreditando que seja, O Curandeiro e o Novo Testamento. E é isso, a gente agradece agora a atenção de vocês. Obrigado.